Como declarar os investimentos em ETF? Nesse vídeo vou mostrar para vocês na prática como fazer a declaração dos ETFs diretamente no programa IRPF 2022 da Receita Federal. E antes de nós ir para o conteúdo, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos então direto para o que interessa. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no programa IRPF 2022 e para fazer a declaração então dos ETFs, nós vamos em bens e direitos. Se você está fazendo a declaração pela primeira vez, não vai ter nada, e se você já declara e importou as informações, vai ter os teus lançamentos do ano anterior e aí você precisa atualizar eles. Eu já tenho um exemplo aqui do ETF que eu quero mostrar para vocês, então eu vou abrir ele aqui e como eu falei no vídeo anterior, eu vi algumas pessoas reclamando que mudou o programa IRPF 2022 do que era o 2021, mas ele mudou muito pouco, praticamente nada. Então a única diferença é que agora tem esse novo item aqui, que é o grupo então do investimento. A maioria dos lançamentos, o número ele não mudou. O que aconteceu só foi que ele foi desmembrado. Por exemplo, as ações era o código 31 e agora é o grupo 3 e o código 1. Então é o número 31, só que ele foi dividido. A mesma coisa os fundos imobiliários. Antes era o código 73, agora é o grupo 7, código 3. Então ficou o mesmo número, só que ele foi desmembrado. Claro que alguns lançamentos mudou, mas a maioria ficou igual. Mas vamos então ao que interessa. Colocando então o grupo 7 fundos, nós vamos para o código. E aqui é o código 9, demais fundos de índice de mercado, ETFs. Como vocês podem ver, o 8 ele é fundos de índice de renda fixa. Então colocando o código 9, é só colocar o CNPJ aqui do ETF, por isso que é importante ter o informe de rendimentos. Com o informe de rendimentos você vai encontrar o CNPJ já discriminado lá e aí é só colocar o CNPJ aqui, bem tranquilo. E aí você vai discriminar então o investimento. E aí eu vou discriminar aqui. Então eu tenho um exemplo aqui, como se eu tivesse 10 cotas do ETF BOVA11, preço médio de R$100, custodiados na corretora, daí eu coloco a corretora que eu tenho essa custódia, coloco o CNPJ da corretora, totalizando R$1.000, que seria então o preço médio de R$100 vezes as 10 cotas que eu tenho desse ETF. Então 10 vezes 100 dá R$1.000. Esse é um lançamento bem básico que vocês podem fazer. Lembrando que isso aqui é só um exemplo e vocês podem fazer como vocês preferirem. É importante sempre cuidar com o preço médio. Esse preço médio vai ser sempre a soma de todas as compras. Então digamos que eu comprei 10 ETFs separado. Em uma operação eu paguei R$105 no BOVA11, na outra eu paguei 95, depois em uma eu paguei 120, na outra eu paguei 80, em outra eu paguei 102, outra eu paguei 98 e no final do ano, somando todos esses investimentos, deu um total de R$1.000 de todas essas compras, considerando as taxas, tudo junto. Isso faz parte do custo do investimento e dividindo isso por 10, que é o número de cotas que eu comprei desse ETF, vai dar então o preço médio de R$100. Eu vejo também que muitos investidores acabam se confundindo e não sabem o que fazer se você já tinha esse investimento no ano anterior. Para fazer o preço médio e a declaração é sempre o valor atualizado. Então se eu já investia em 2018, 2019, 2020 nesse ETF BOVA11, agora eu vou botar o valor atualizado. Então vai ser a quantidade de cotas que eu tive no dia 31/12 de 2021, o preço médio que eu tive de todas essas compras, desde a primeira compra desse ETF, sem nenhum momento eu vendi tudo e zerei minha posição, eu sempre vou somar todas as compras e vou dividir pela quantidade e vai me dar então exatamente o preço médio. Mas se em algum momento eu tive algumas quantidades e depois eu vendi tudo e comprei tudo de novo, aí você ignora então as compras antes de você vender tudo. Você só considera de novo depois que você comprou de novo alguma quantidade e aí você só soma a partir daí. Tem que só tomar cuidado com isso. E aí você vai ter então o valor total que você investiu, sempre considerando taxas, todos os custos que você teve para fazer esse investimento. E aqui embaixo então você vai colocar a situação. Como eu mostrei aqui no exemplo para vocês, eu teria investido R$1.000 até o dia 31/12/2021. Então eu coloco nessa situação em 31/12/2021
2021, R$ 1.000. Como eu falei para vocês, no exemplo então, se eu já investia antes, digamos que eu tinha 5 cotas desse ETF a R$ 100 de preço médio antes, então aqui eu teria um investimento de R$ 500. E é assim que é feito o lançamento então. Mas se eu não investia antes, esse valor aqui ele tem que estar zerado. Se você já investia antes e durante o ano não comprou nenhuma cota nova, muitas pessoas acham que não precisam fazer nada, mas você precisa sim. Depois que você importou a declaração do ano anterior, por exemplo, agora para o ano de 2022, vamos dar um ok, vamos voltar aqui. Quando você vier em bens e direitos, vai ter o lançamento aqui. O lançamento ele vai estar aqui, só que você não pode simplesmente deixar assim. O ideal é você entrar em editar aqui e nesse caso, por exemplo, você teria só R$ 500 aqui, teria 5 cotas e um valor de R$ 500. Aí você mudaria então para 10 cotas, que é a quantidade atualizada que você tem. Você vai fazer o preço médio, se for diferente tem que mudar aqui e vai colocar o total, então que também mudaria para R$ 1.000. E aí você vai colocar na situação 31/12/2021 esse valor, mas se durante o ano de 2021 você não investiu, esse valor aqui ele ia estar zerado e era só você vir aqui em repetir, que ele repete já automaticamente o valor de R$ 500. Se não investiu, precisa que esse número aqui ele seja igual nas duas situações, senão o sistema entende então que você vendeu todas essas cotas e você não tem mais esse ativo, e aí vai dar inconsistência nos teus investimentos. Então precisa entrar no lançamento e clicar aqui em repetir, ou você pode também escrever o valor, mas precisa deixar esse valor igual nesse caso aí. Então vamos dar ok e tá feito o lançamento. Os ETFs eles não têm rendimentos porque eles não distribuem dividendos, e o ETF ele também não é isento de imposto de renda. Se você vende o ETF e tem lucro, você precisa pagar imposto de renda. Então você só precisa lançar o lucro do seu ETF em operações comuns / day trade. Então não existe lançamento de rendimentos isentos e não tributáveis. Você só faz o lançamento em bens e direitos, e se você teve o lucro ou prejuízo, você vem aqui em renda variável, operações comuns / day trade. E aqui então você tem que cuidar se está titular ou dependente. Então tem aqui como titular, e aqui você tem que cuidar o mês exato do lançamento. Então digamos que em fevereiro eu tive um lucro com ETF de R$ 150. Então eu vou aqui em mercado à vista ações. Então o lucro com o ETF ele é somado com o lucro com ações, por exemplo. Se você vendeu mais de R$ 20.000 no mês e teve lucro, você deve somar junto então com os ETFs. Então digamos que eu tive só o lucro do ETF aqui de R$ 150. Eu lanço isso aqui e aí descendo lá embaixo, como vocês podem ver, o resultado líquido do mês foi R$ 150, porque eu só fiz o lançamento do ETF. A base de cálculo do imposto R$ 150, a alíquota é 15%, então tem que pagar R$ 22,50. Esse imposto eu já deveria ter emitido a DARF lá no final do mês de fevereiro ou para o começo do mês de março, e aí eu teria até o último dia útil do mês de março para fazer o pagamento da DARF. Aqui eu só estou mais fazendo a declaração. E aqui, como vocês podem ver, então o total do imposto devido no mês seria de R$ 22,50. Aqui é importante também, toda operação que você faz na bolsa tem o IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. Isso aparece na nota de corretagem. Esse valor ali é o imposto que a Receita ela cobra no momento que você faz uma operação na bolsa, e ele é chamado de dedo duro, justamente porque ele dedura o investidor. Então o investidor que acha que não precisa fazer a declaração, que a Receita não vai ficar sabendo, ela já sabe no momento que você faz a operação, porque esse imposto, o objetivo dele é mesmo dedurar o investidor. Esse valor vai estar lá no sistema da Receita e ela vai saber que essa pessoa fez um investimento na Bolsa de Valores. Só que esse imposto você pode receber de volta fazendo a declaração. Então nesse caso aqui, digamos que eu tive 5 centavos de IR retido na fonte. Então eu posso colocar aqui em IR fonte no mês, colocar aqui 5 centavos, e como vocês podem ver, o imposto a pagar diminuiu 5 centavos, justamente porque esse imposto é devolvido, porque eu não preciso pagar ele é só mesmo para dedurar o investidor que quer escapar de fazer a declaração do imposto de renda. Então digamos aqui que no momento que eu emiti a DARF, eu não descontei esses 5 centavos e eu paguei então R$ 22,50. Então lá no final da declaração, esses 5 centavos, e se tiver mais algum valor de imposto que foi retido na fonte, ele vai
vai ser restituído para o investidor. E é importante também, toda vez que o investidor faz os lançamentos, que ele coloque aqui embaixo, se o imposto foi pago, ele colocar o valor, porque se não coloca o valor que foi pago do imposto, no final da declaração, o sistema vai entender então que tem um imposto que não foi pago, e aí ele vai gerar o imposto a pagar com juros e multa desde o momento que ele deveria ter sido pago. Então, no caso aqui, nesse exemplo, seria gerado então desde o final de março lá, multa e juros por não ter pago no vencimento esse imposto devido. Vamos só colocar mais um exemplo aqui. Digamos que em junho eu fiz mais uma operação com ETFs e dessa vez eu tive um prejuízo de R$100. Então vamos colocar aqui, vamos descer lá embaixo. Como vocês podem ver, o resultado líquido do mês de menos R$100. Resultado negativo até o mês anterior não tinha aqui, porque eu não lancei nenhum outro prejuízo. A base de cálculo de imposto é zero, porque se você tem um prejuízo não vai pagar imposto. Prejuízo a compensar, R$100. Então esse prejuízo aqui, ele fica salvo no sistema para ser compensado. Então vamos fazer de exemplo aqui para mostrar para vocês. Digamos que em novembro, então, eu fiz mais uma operação e eu tive um lucro então de R$300. Vamos descer lá embaixo. Como vocês podem ver aqui, resultado líquido do mês, R$300. Resultado negativo até o mês anterior. Então aqui está os R$100 que eu tive de prejuízo. Então a base de cálculo do imposto é R$200. Pagando 15% vai dar R$30 de imposto a pagar. Como vocês podem ver, total de imposto devido R$30. Coloca aqui o IR retido na fonte para você ter de volta esse valor. E aqui você coloca o imposto pago para o sistema não gerar de novo esse imposto e você pagar duas vezes. Então é assim que faz na prática a declaração dos investimentos em ETFs. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês para ajudar na declaração de vocês. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas e assim eu poder ajudar ainda mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!